Recentemente, eu comecei a perceber que eu estava vivendo no automático e fazendo escolhas de forma inconsciente. Para mim, no meu tempo livre, era muito mais prático e muito mais prazeroso encontrar dopamina fácil. Ou seja, eu estava passando mais tempo em telas quando eu tinha tempo livre do que fazendo qualquer outro hobby. Justo eu que costumava ser uma pessoa criativa e que nunca conseguia ficar parada por muito tempo. E foi aí que eu notei que tinha alguma coisa de muito errado, porque por mais que eu entendesse que o vício em telas não me fazia chegar em lugar nenhum e que eu precisava parar de gastar todo o meu tempo livre vendo reels, eu não conseguia. E foi aí que eu percebi que a criatividade é uma escolha. Oi, gente, como vocês estão? Para quem não me conhece, muito prazer. Eu sou a Júlia e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No primeiro vlog que eu postei, eu compartilhei um sentimento muito íntimo, que é a sensação de estar entrando em um novo momento da minha vida. E essa sensação, ela é muito marcada pelo fato de que eu estou me desconhecendo. Eu sinto que eu estou trocando de pele, porque tem muita coisa que eu costumava gostar e agora eu não gosto tanto, e tem coisas que eu gosto muito e que antes eu não costumava gostar. Faz sentido? Além disso, também eu venho experimentado e experienciado coisas que eu sempre negligenciei por algum motivo e sempre achei que eu não gostava ou que era óbvio demais que eu não gostasse. E tá sendo uma coisa muito estranha me sentir desconfortável na minha própria pele. E é claro que numa fase que marca transição, eu esteja em crise. Isso é óbvio, eu estou em crise, por mais que não pareça. Pra mim, foi muito mais fácil negligenciar as coisas. Então, eu parei de fazer journaling, eu parei de ler, eu parei de escrever, eu parei tudo pra focar nessa nova vida que eu tô vivendo. E essa nova vida é tão diferente da que eu costumava viver que isso vem me incomodando muito. Então eu percebi que essa coisa de tipo: "Ok, eu vou mergulhar de cabeça em tudo isso e vou deixar que isso me consuma", ou seja, viver no automático, estava me fazendo mal em um nível que às vezes eu acordava à noite com a sensação de que eu ia morrer, porque eu simplesmente não estava conseguindo me reconhecer. E como eu falei, no meu tempo livre, ou seja, no momento que eu não estou trabalhando e nem estudando, eu estou mexendo no celular, eu estou consumindo conteúdo rápido, conteúdo que me dá prazer rápido, e isso só piora a minha crise de identidade, porque eu poderia estar fazendo qualquer outra coisa, eu poderia estar tentando me conectar, pelo menos tentar encontrar alguma coisa dessa velha Júlia que me dê a sensação de lar, e ao invés disso, eu estou surtando usando o TikTok e Reels sem parar. E aí eu parei pra pensar, tudo bem, eu aceito estar em uma nova fase, isso não é uma grande questão pra mim, mas será que essa nova fase é marcada pela a ausência da criatividade, que é uma coisa que me faz ser eu? Será que a minha vida inteira vai ser assim só porque eu decidi mergulhar de cabeça nessas novas coisas que estão acontecendo? E aí eu entendi que talvez não, talvez eu só esteja sendo vítima, claro, das minhas próprias escolhas, mas também de um capitalismo que quer me fazer ficar viciada no celular. E foi dessa forma que eu tive a brilhante ideia de gravar esse desafio para vocês. O plano consiste, ou consistia, porque eu já concluí o desafio, em escolher pelo menos uma coisa criativa para fazer todos os dias. Tiveram dias que eu fiquei 5 minutos e fazer aquilo já me encheu o saco, mas teve dias que eu gastei bastante tempo, gastei meia hora, uma hora, me dedicando a alguma atividade que não fossem as telas capitalistas, porque Kindle é uma tela do bem, e eu acho que é isso que caracteriza um desafio. Um desafio, ele não é para ser fácil,
e não é pra gente já começar indo super bem de primeira. Eu pretendo sim tentar fazer isso outras vezes, talvez longe das câmeras, ou talvez com as câmeras, se vocês acharem legal esse vídeo, e me desafiar cada vez mais. O primeiro dia do desafio foi domingo. A primeira coisa que eu notei logo de cara, e tipo assim, eu conscientemente escolhi fazer isso, e foi uma coisa que eu fui refletindo enquanto eu fazia, foi o quão eu estava empenhada em enganar vocês e enganar o meu próprio cérebro. Eu queria muito que isso fosse uma mentira, mas não é. Uma coisa que eu gosto muito de fazer, e é uma coisa que eu sempre faço desde que eu comecei a investir em hobbies manuais, é criar um cenário, construir esse cenário com as minhas próprias mãos, para fazer com que meu cérebro entenda que aquele momento é um momento onde eu vou sentar para criar. E o que consiste isso? Consiste em basicamente um ritual. Então eu fui lá na cozinha, acendi a minha vela, liguei minha luminária no quarto, criei todo um clima, uma coisa clean, com luz amarela. Gosto também de colocar vídeo para assistir, separo os meus materiais, então essas são coisas que ajudam o meu cérebro a entender e recepcionar melhor a ideia de que não é hora de ver reels no Instagram. E de certa forma, eu acho que eu também estava enganando vocês, trazendo todo um cenário falso, porque na maioria das vezes, quando eu monto esses cenários, eu não consigo nem executar o hobby. Às vezes eu monto o cenário e eu fico, sei lá, 5 minutos fazendo aquilo, depois eu não quero mais e eu paro. Muitas das vezes eu até gravo isso. Então, de certa forma, é tudo uma grande enganação, um grande fingimento pra gente tentar ludibriar o cérebro e fazer ele ver beleza em tudo aquilo. E eu montei todo esse cenário para fazer journaling. O meu intuito com a página que eu fiz naquele dia foi listar todos os meus hobbies. E além de listar todos os meus hobbies, eu grifei aqueles que eu já tinha algum projeto em andamento ou que eu gostaria de começar algum projeto naquela semana ou nos próximos dias. Eu só queria mesmo mapear e entender quais eram os meus hobbies e as minhas prioridades. Falando um pouco da minha relação com o journaling, eu comecei a fazer journal também em uma crise de identidade. Eu sempre gostei muito de escrever e ali mais ou menos no começo de 2024 eu trabalhava em um lugar que naquele momento não estava já me fazendo bem. E eu notei que várias coisas que eu amava fazer durante a minha adolescência, dentre elas escrever à mão, eu não fazia há muito tempo. Então eu comecei a fazer journaling dentro desse cenário e naquela época foi super importante para mim. Isso de abril de 2024 até março de 2025, eu era uma pessoa extremamente empenhada em fazer journaling. Eu fazia todos os dias e quando eu não conseguia fazer, eu ficava muito brava por não conseguir fazer. Muito brava não, ficava muito chateada. E aí, mais ou menos em março, eu comecei a ter alguns episódios onde eu fiquei muito deprimida. E eu deixei o journaling um pouco de lado nessa época, porque eu também não tinha ânimo para fazer páginas. E a partir daí começou uma grande bola de neve de páginas atrasadas, porque parece que perder o ânimo de fazer journaling naquela época foi crucial para a forma que hoje em dia eu me relaciono com esse hobby, porque hoje em dia eu ainda tenho um bolo de páginas atrasadas. Eu comecei a acumular desde março e aí eu comecei a atualizar, mas outras páginas começaram a se atrasar e enfim, hoje em dia eu tenho muitas páginas atrasadas e eu preciso atualizar elas. Enfim, eu tenho uma relação bem relacionamento tóxico mesmo com o journaling. E aí a gente entra na segunda e na terça, porque segunda-feira eu tinha uma atividade um pouco diferente no trabalho. Então, eu meio que projetei que aquele dia ia ser difícil. Quando eu vivo um dia difícil, ou eu acho que eu vou viver um dia difícil, eu quero fazer coisas que não me dão trabalho. Então, na parte da manhã, eu queria muito ficar mexendo no celular. Mas eu fiz isso? Não, eu não fiz isso. Eu decidi começar. A minha, a minha intenção, na verdade, era fazer a página de Natal completa, porque eu tinha decorado, só faltava escrever. Mas, gente, nesse dia, era o segundo dia do desafio, eu deixei os meus pensamentos intrusivos vencerem. Eram 2 páginas para eu escrever sobre o Natal. E eu escrevi uma e fui pro celular. Eu só consegui concluir
as 2 páginas na terça de manhã. Terça de manhã eu terminei de escrever a página sobre o Natal. Bom, vamos dar o desconto pra mim, porque o meu journal pessoal, ele é um pouco grande, ele tem bastante linhas, então às vezes eu demoro um pouco pra terminar de escrever sobre alguma coisa específica. E aí na terça eu também decidi levar o meu caderno que eu planejo as minhas histórias originais. Eu tenho uma relação muito legal com a escrita criativa desde sempre. Faz parte da minha identidade criar histórias. Eu sou fanfiqueira, uma fanfiqueira nata. E eu levei o caderno para usar no entre aulas, né? Na terça-feira eu tenho um espaço bem curtinho, mas eu decidi tentar aproveitar esse tempo de alguma forma, que foi tentando planejar alguma coisa. Júlia, deu certo? A tentativa valeu, mas eu me senti um pouco desconectada do universo. Eu tô há bastante tempo sem escrever, assim, tipo, sem focar na história. Tem dias que eu escrevo, mas tem dias que não. Então, os meus momentos de escrita, eles são bastante sortidos. Então, sempre que eu vou sentar para planejar ou sentar para organizar as minhas ideias, eu tenho uma dificuldade muito grande porque eu me sinto desconectada do universo que eu criei. Só que aí, gente, na quarta-feira eu fiquei super orgulhosa porque planejar estava sendo difícil, mas eu já tinha uma ideia muito concreta do capítulo que eu precisava terminar de um desses projetos criativos. Então, o que eu fiz na quarta foi levar o meu tablet para a faculdade com o teclado. E eu também aproveitei o tempo ali entre o momento que eu cheguei e a aula começar para escrever o projeto, para tentar terminar aquele capítulo. E, enfim, eu consegui escrever bastante coisa, eu devo ter escrito entre 500 e 700 palavras, eu realmente não anotei, eu só fui escrevendo. E foi muito interessante, apesar de eu ter parado, não só porque eu empanquei, porque às vezes eu empanco e aí eu continuo tentando e geralmente flui, mas também porque as pessoas começaram a chegar e a sentar do meu lado e eu comecei a ficar com vergonha. Foi um dia que eu fiquei super orgulhosa de mim. E eu acho que isso prova também, primeiro, escolher ser criativo não é automaticamente uma escolha fácil ou uma escolha que vai trazer resultados perfeitos, fáceis e rápidos. Ser criativo é uma escolha que você sim deve fazer todos os dias, mas também deve entender que nem todos os dias você vai conseguir cumprir as suas metas com êxito. E eu acho que eu não teria tido um dia tão legal quanto foi a quarta-feira se eu não tivesse disposta a tentar todos os dias um pouquinho. Quinta-feira eu não fiz nada pela manhã e eu ia deixar para tentar fazer a parte do desafio à noite. Só que acontece que estava tendo cervejada na faculdade e tinha uma bebida que eu e os meus amigos a gente gosta muito. Então eu bebi um pouquinho e eu cheguei em casa assim, tipo, com muito sono também, porque naquele dia eu tinha acordado mais cedo por simples escolha minha. E também porque eu tinha bebido uns goró, né. E aí eu decidi ler um pouco. Eu sei que ler não é um hobby ativo, né, muita gente não considera como um hobby ativo, uma coisa que a gente está executando, mas é um hobby que a gente, de certa forma, está recebendo informações. Eu grifei a leitura como um hobby, criativo e que eu queria tentar fazer nesse vídeo, muito porque eu dependo da leitura para conseguir escrever e eu dependo da escrita para conseguir ler. E eu também estava com uma ressaca literária muito grande, eu estou tentando superar ela ainda, a essa altura que eu estou gravando o vídeo, então eu estava assim há muito tempo sem ler e conseguir deitar e fazer uma leitura foi muito interessante. Eu li bem pouco, eu li 25 páginas, mas sexta-feira compensou, tá? Sexta-feira eu comecei o meu dia meio entediada e também era um dia que eu não tinha internet. Então eu estava assim super entediada. O que que é estar entediada? É estar sem internet. Que loucura isso, né? E aí eu decidi pegar o meu Kindle e ler. E nesse dia, gente, eu li entre 75 e 100 páginas. Isso é muita coisa, principalmente para quem tá com ressaca literária. Óbvio que eu não li na manhã, né, essa quantidade de páginas, eu acho que eu devo ter lido umas 25, mas eu finalmente utilizei o Kindle que eu carrego na minha bolsa para alguma coisa. E aí, na volta do trabalho para casa, eu vim lendo um pouco no Kindle. Então, eu estava lá no terminal, cheio de pessoas,
lendo, esperando o ônibus, e quando eu entrei no ônibus, eu também continuei lendo. Então, foi um dia que, assim como na quarta-feira, eu me senti também super orgulhosa, porque eu estava superando a ressaca literária que estava me assolando há mais ou menos um mês. Sábado, que no caso foi ontem, foi um dia meio cheio, meio cansativo. Eu saí pra bater perna. Eu estava bastante cansada, não vou mentir. E aí o que eu fiz foi dormi, obviamente, quando eu cheguei. E eu tinha bastante coisa pra fazer, coisas que eu não fiz até agora, mas isso aí a gente pode deixar no off. Então, mesmo cansada e com um pouquinho de dor de cabeça, mesmo que eu já tenha dormido e tudo mais, eu escolhi a criatividade. E eu fiz bastante coisa ontem, tá? Não vou mentir. Sábado é um dia que, tecnicamente, é pra eu descansar. Então é um dia pra eu fazer essas coisinhas mesmo. E eu tenho mais tempo para isso, né? Eu tenho tempo para escolher a criatividade no final de semana, coisa que não acontece durante a semana. Eu tenho pouco tempo para sentar e falar, ok, agora eu vou fazer tal e tal coisa, sabe? Eu tenho que fazer tudo meio corrido. Ah, foi um dia bom, vai, foi um dia bom, mas que eu também tô tentando não pensar nele como uma coisa assim super, meu Deus do céu, fiz tal e tal e tal e tal coisa, porque eu tenho mais tempo pra fazer essas coisas no final de semana. E aí ontem eu comecei a editar o vídeo que eu estava querendo começar a semana inteira. Eu fiz journaling, eu fiz umas 3 páginas de journaling e escrevi em uma, isso é bastante coisa. Eu também fiz o roteiro desse vídeo, então tudo que eu estou lendo aqui eu escrevi ontem. E eu fiz algumas coisinhas menores, por exemplo, eu gosto muito de assistir vídeo no YouTube e eu não consigo fazer isso ao longo da semana. E foi isso. Eu sinto que um pouco também do fato de eu não estar fazendo tanto hobby criativo e estar tentando buscar dopamina fácil em telas, vem do cansaço de uma rotina corrida. Eu tenho pouco tempo livre. Esse pouco tempo livre, eu quero me sentir minimamente feliz. E a única forma de eu me sentir minimamente feliz em pouco tempo, porque é o que eu tenho, é usando telas. Eu queria muito me libertar do vício das telas, porque é algo que eu reconheço que me faz mal, mas também é uma coisa muito difícil de ser feita, porque eu precisaria trocar esse vício por algum outro. E o celular é tão presente na nossa vida que trocar o vício do celular por outro não significa necessariamente uma troca. Significa que eu ia ter o vício do celular mais algum outro vício. Então, assim, gente, é muito difícil se desvencilhar do celular. E é por isso que eu digo que a criatividade é uma escolha. E é uma escolha que a gente tem que fazer com bastante consciência. A gente não vai conseguir ser criativo, a gente não vai conseguir fazer outras coisas para além das telas se a gente não se desafiar a fazer isso. Porque sim, é um desafio, porque sim, é muito desconfortável, mesmo que você goste daqueles hobbies, para conseguir a recompensa, que é a dopamina, é 3 vezes mais difícil do que seria se você tivesse scrollando a sua tela sem parar no Twitter, no TikTok ou no Instagram. No final das contas, eu me senti muito bem, porque mesmo que eu não tenha feito muitas coisas, tentar todos os dias significa que eu estava disposta em algum momento falhar ou em algum momento conseguir. E essas pequenas vitórias que eu tive ao longo da semana me fizeram muito bem, sabe? Me fizeram entender que, opa, ainda existe um ser humano ali que é capaz de sobreviver sem dar milhares de likes em vários vídeos no TikTok que ela nem vai se lembrar depois, sabe? E enfim, eu espero que vocês tenham curtido a proposta do desafio. Espero também que vocês se desafiem a escolherem a criatividade. Saibam que eu estarei torcendo por vocês muito. É isso. Beijos e até a próxima.